Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Hoje é domingo, hoje é um dia especial para você, para nós. Hoje é 24, né? 24 de setembro. E nós podemos ainda nos alegrar porque cada dia se aproxima mais aí a época grande, que é dezembro, onde vem as férias para quem estuda e também as viagens, né? Quem gosta de fazer turismo. Mas se você pretender fazer um turismo de verdade, venha para Marabá, na cidade mais querida do sul do Pará, né? Aqui você vai encontrar hotéis de primeira linha, você vai encontrar Três Rios, praias à vontade, cachoeiras e muitos lugares de lazer aí que você vai ficar assim satisfeito em conhecer a cidade de Marabá. Também nós temos aí a Orla, né? A Orla na Cidade Velha, onde ali é um dos cartões postal da cidade de Marabá, né? Onde você pode se deliciar ali com as refeições, alimentos de primeira qualidade, muitos bares e restaurantes em volta do rio Itacaiunas e Tocantins. Você pode ir com a sua família, é um espaço muito grande para você desfrutar do melhor de nossa terra. Então esse é o convite que eu faço para você, meu amigo, lá de outro estado, de outro país, onde quer que você esteja, ou na roça, na fazenda, assistindo o programa Nossa Terra. Entrou por acaso o programa aí no seu celular, tablet ou no computador, mas você está recebendo essa transmissão ao vivo da cidade de Marabá, a cidade mais querida do sul do Pará, né? E hoje domingo, antigamente a gente fazia também o programa no domingo, mas hoje me deu aquela vontade de fazer o programa e a minha esposa ela precisa ir até a feira e ela já saiu cedo para ir na feira fazer compra, para comprar leite, para comprar manteiga feita do leite do gado, né? Ali na feira da 28. E você aí que ainda não foi na feira, mas não esqueça de ir na feira não. A feira ela tem produtos de alta qualidade. Nós compramos todos os domingos na feira da 28. Uns compram Laranjeira, outros compram onde tem outras feiras aqui no município de Marabá. Um abraço ao digníssimo doutor Sebastião Miranda, o prefeito municipal da cidade maravilhosa. Também nós queremos parabenizar pelos seus trabalhos, pelos trabalhos de toda a equipe que faz aí a Prefeitura Municipal de Marabá, todos os funcionários, que nesse domingo, que Deus venha abençoar, trazendo paz para vocês, e vocês poderão cada dia se deliciar aqui no programa Nossa Terra. Um abraço também para o presidente da Câmara Municipal aqui do município de Marabá, para todos os vereadores e funcionários daquela Casa de Lei. Um abraço também para a prefeita municipal da cidade de São João do Araguaia. Um abraço a todos os vereadores aí da Câmara Municipal de São João do Araguaia, também é uma cidade turística. Lá eu nasci nessa cidade chamada São João do Araguaia, cidade linda. Ali você se delicia das cachoeiras, das praias, das coisas que Deus fez e colocou como natureza para os seus filhos. Como você é filha e filho de Deus, eu te convido também para ir até a cidade de São João conhecer, aqui perto, dá uns 40 e poucos quilômetros. Você também vai ali vai se deliciar com dois rios maravilhosos passando em frente à cidade. Então, um abraço para o João de Deus, que é o pai da prefeita, para o Miguel Fernandes, que é meu irmão, e todos da nossa família aí da cidade de São João do Araguaia. Na cidade de São João do Araguaia, quem não é parente nosso é primo, né? Então, meu amigo, minha amiga, vamos falar um pouco da palavra de Deus. Quando Deus quis criar peixes, ele falou com o mar. Quando Deus quis criar árvores, falou com a terra.
Mas quando Deus quis criar o homem, ele voltou para si mesmo. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui Deus está falando com os 4 elementos no qual ele criou todas as coisas nesse planeta Terra. Nota o seguinte: se você tirar um peixe da água, ele morre. E quando você remove uma árvore do solo, ela também morre. Da mesma forma, quando o homem está desconectado de Deus, ele morre espiritual. Deus é o nosso ambiente natural. Fomos criados para viver na sua presença. Temos que estar conectados a Ele, porque apenas nele é que há vida existente. Deus é vida, é o sopro de vida em nós. Vamos ficar conectados com Deus. Lembramos que a água sem peixe ainda é água, mas o peixe sem a água não é nada. O solo sem árvore ainda é o solo, mas a árvore sem o solo não é nada. Deus sem um homem ainda é Deus, mas o homem sem Deus não é nada. Então, meu amigo, minha amiga, é interessante a gente saber que nós estamos vivendo dias maravilhosos e que Deus está cada dia mais conosco. E estamos fazendo o programa ao vivo nesse domingo para lançar para as plataformas, todas as plataformas aí dentro da internet, como o Instagram, como o YouTube, TikTok, Kawaii, Facebook. Nós estaremos aí com o programa Nossa Terra. Aqueles que não podem assistir completamente o programa agora, muitos deixam para depois e assistem em outro horário que lhe é cabível. Mas nós estamos vivendo uma época gloriosa de festa e a gente vai anunciando durante 10 dias, que é uma coisa importante que só o povo judeu fala porque tem conhecimento de causa. Deus, o Criador, o Hashem, o Adonai, o El Shaddai, ele sentou no trono dia 15 de setembro, lá no céu, lá no gabinete celestial, com um livro grande chamado Livro das Vidas. E ele vem analisando todas as almas vivas aqui na terra do ser humano. E aí ele vai, dia 25 de setembro, dar o quê? O veredito. E esse veredito acontecerá no dia 24 para o dia 25, que é o dia, no hebraico, te chama o dia do Yom Kippur, que significa o dia do perdão, é o dia do jejum, é o dia do juízo, aonde o Eterno, pelo ano, ele faz esse julgamento. E esse julgamento é importante para nós, porque vai aliviando o peso do pecado. Lembra-se, só Deus, só o Pai, o Criador, pode perdoar pecado, e mais ninguém. Você pode perdoar algumas pessoas que te aborreceu, mas você pode perdoar essas pessoas. Mas o pecado, só Deus. Porque o pecado, a Bíblia diz lá em João, no Novo Testamento, que o pecado é a transgressão da lei. E o juiz da lei é o Criador. Só Ele, para Ele, e tudo é dele. Mas nós estamos falando aqui dos 10 dias de conserto que o ser humano, quem sabe aí, disso que eu estou falando, do dia do Yom Kippur, do dia que o Eterno sentou no trono, que foi no dia 15 de setembro, e que ele continua até o dia 25 de setembro, aonde ali vai acontecer de que todas as almas já estão catalogadas, julgadas, e agora, dia 25 que vem, ele vai dar o
veredito, ele vai assinar quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai adoecer ou quem vai ter saúde. Porque o dono do bem e do mal é o próprio Criador. E ele tem méritos para fazer esse julgamento. E esse julgamento é assistido por todos os malá, os melachins do céu, que são os anjos, os anciões de dias, estão lá assistindo esse julgamento calado, todo mundo calado, porque desde o dia 15 de setembro o Eterno entrou no estado de julgamento das almas vivas aqui na Terra. E no dia 25 ele vai bater o martelo. Durante um ano, quem vai ganhar, quem vai perder, esse julgamento de cada alma, ele tem a duração de acontecer dentro de um ano. Ou a tua vitória, ou a tua derrota. Então, para isso é necessário que aqueles que têm conhecimento, como nós dentro do judaísmo, nesse dia 25 de setembro, a gente deve estar 24 horas em jejum, desde o dia 24, 6 horas da tarde, entre jejum até 6 horas do dia 25. A gente entra nesse período de jejum, levando o dia todo ali em intercessão, intercedendo pela nossa família. Esse é o dia da intercessão pela sua família, pelos seus amigos, por as pessoas que você ama, que você gosta, que não é nem da sua religião, mas que houve o julgamento dele, para que Deus não o condene, né? Não condene. Quando nós estudamos na cultura judaica, que Davi, o rei Davi, que era um grande homem, ele teve as suas falhas, mas ele pensou assim, os meus pecados, o Eterno, Hashim, o Adonai, já me perdoou, porque eu sou um servo dele. Que pecado foram esses que agravou os céus? Ele manda para o campo de batalha o seu amigo Uri, porque era um oficial de guerra, e Israel estava em guerra, e ele olhou, muitas vezes a gente deve evitar olhar para certas coisas proibidas. Como ele não podia olhar lá do alpendre para aquela mulher que estava num terraço tomando seu banho de sol, de óleo, quando ele viu aquela mulher resplandecer pelo brilho do óleo, ele sentiu desejo no coração. Como ele era o rei, qualquer mulher que ele desejava, ele poderia ter, porque as pessoas tinham medo do rei de Israel. E ali ele desejou aquela mulher e perguntou para alguém que estava do seu lado, claro, um ministro, né, alguém de sua confiança, quem é aquela mulher que está tomando banho de sol e de óleo ali no terraço. Aí a pessoa disse que ela é a esposa de Uri, ele casou há poucos dias, eu acho que nem coabitou com ela, porque ele está empenhado na guerra. E aí disse, manda chamar ele, para ele vir e tal, e porque aquela mulher, manda chamar ela aqui. Aí alguém foi lá buscar a mulher, porque o rei queria conversar com ela. E daí o rei, quando bateu os olhos nela, o rei da sedução agora já está em pecado, porque está desejando a mulher do seu amigo. Então tudo isso foi anotado no livro da vida, nesse livrão que o Eterno está com ele lá no trono nessa hora. Então, naquele livro foi anotado tudo que você faz de bom e de ruim está nesse livro da vida, que é também o livro das obras boas e das obras más. E ali o Eterno precisou fazer esse pré-juízo, né? E fez ali e achou Davi em falta e determinou a sua morte no dia do Yom Kippur. A Bíblia diz que no Salmo, Davi estava escrevendo o Salmo 51, quando o anjo da morte, quem é esse anjo da morte? É o capeta, é o chifrudo, é o rabudo, não é. Qualquer um anjo da linhagem que o Eterno tem de justiça,
que o Eterno manda para ceifar a vida até de um servo dele, ou de uma nação, esse anjo passa a ser o anjo da morte. Porque o anjo da morte não é o nome do anjo, não. É um adjetivo, é a função que ele está fazendo agora. E Deus mandou a missão de justiça. Ele vai fazer justiça na terra. Então, o Eterno mandou. Isso aconteceu no dia do Yom Kippur. E aí aquele anjo desce, triste e amargurado, porque tinha que ceifar a vida de alguém que foi tão querido de Deus, que era o rei Davi. A cabeça dele, quando ele estava descendo, ele ficou pensando até que ponto o homem chega pelo desejo da concupiscência dos olhos, que é a soberba da vida, e perde até a sua vida por amor ou por prazer. De poucos minutos entra para o pecado e aí ele pode ser condenado, julgado e condenado e ordenado por Deus para que aconteça a sua morte. E ele desceu. Quando ele chega lá, na recâmara do palácio, que ele procura Davi, Davi está vestido de pano de saco e cinza no chão, com a cara no pó, porque a coisa mais difícil que tem é você ver um judeu orar de joelho, porque Davi estava com a cara no pó. Por que ele orava vestido de pano de saco, se ele era o monarca, o rei de Israel, um dos mais queridos do Eterno, estava lá jogado numa recâmara, no chão, orando, se esguelando, confessando seus pecados, porque aquele que confessa e deixa os seus pecados, ele é digno de misericórdia. E ali estava o rei de Israel, com a cara no pó, na cinza. Esse pó ali era cinza. O sentido, a maior humilhação que um ser humano pode fazer em sua vida, por direito próprio, é se humilhar, vestir pano de saco. Aquele pano de saco, quando a pessoa termina de vestir, ele já está se coçando todo. Aí ele aguenta aquilo ali, porque é um sacrifício para chegar ao alvo máximo da humilhação. E o anjo se aproxima, e quando chega próximo do rei Davi, ele está fazendo o Salmo 51. E ali ele está se arrependendo dos pecados. Ele está se esvaziando e clamando a Deus. Mas tem uma palavra na Bíblia que diz o seguinte: que aquele que se arrepende e deixa os pecados é digno da misericórdia de Deus. O anjo não pôde tocar naquele rei que estava sentenciado à morte. Ele voltou para o seu lugar no céu, sem ter executado a ordem do Rachê, e o Rachê não lhe cobrou nada, porque os anjos sabem as leis que regem o mundo espiritual. E não pode um anjo tocar em quem está se humilhando ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lembre-se, o pecado, ele está aferido no livro da vida, no livro das obras, e você terá consequência disso. Mas eu recebi uma oração, alguém orou por mim, pronto, agora não tenho mais pecado, agora eu já vou para o céu. Cuidado com isso. Pecado é pecado, o pecado sempre desorganiza a vida de qualquer santo. Qualquer um, seja qualquer tempo, o pecado é a transgressão da lei. Mas, meu amigo, minha amiga, então nós estamos vivendo o ano de 5.784, que é o ano depois de Adão para cá. De Adão até o dia de hoje, nós estamos vivendo 5.784. Aí, 4 anos... 5.784 anos de Adão para cá.
Esse calendário que nós falamos que é 2023, esse calendário é o calendário gregoriano, ele tem 2000 anos para cá, né? Mas o calendário da Bíblia é o calendário judaico, que é esse, que é 5.784 anos. Comece a te organizar em termos de quê? Em termos de calendário, de horário. Ah, mas a gente vive tão bem com esse calendário, viva bem. Mas esse calendário é humano, não é diferente do calendário bíblico. As coisas que Deus previu e prevê que vai acontecer, que está no Tanakh, que é o Velho Testamento, que ainda não aconteceu, vai acontecer, não é no calendário gregoriano, não. É no calendário judaico da Bíblia. Lembra-se que, se você é leitor da Bíblia, você vai estranhar uma coisa. Lá no Taná, no Velho Testamento, fala que o dia termina às 6 horas da tarde. Que dia termina o dia para nós aqui? É meia-noite. Olha a diferença de 6 horas de diferença, né? Mas Abraão, muita gente fala assim, mas Abraão, nós temos 3 potências aí de religião, aí, como catolicismo, o Islã e judaísmo, que tem como patriarca Abraão, né? Tem outras religiões também que tem Abraão como patriarca, o pai na fé. Mas Abraão, uma coisa que eu quero falar para você, judaísmo não é só para judeu, só para quem nasceu lá em Jerusalém, Jerushuru. Não é isso não. Judaísmo, a Bíblia é para as nações sendo pregada pelo povo judeu, porque tem que filtrar a Bíblia. Porque as Bíblias que a gente encontra por aí, quando você pega a Bíblia original, essa Bíblia original que eu tenho aqui, ela foi traduzida lá em Israel. Elas são 2 Bíblias numa só. Eu não vendo Bíblia. São 2 Bíblias numa só. Um lado está em hebraico e um lado está em português. Para todos aqueles que são líderes de religião ou são religiosos, devem possuir uma Bíblia original. Porque no dia do vamos ver, se você não conhecer o original e ficar só em cópia, você vai ver o prejuízo que tu vai ter no mundo espiritual. Aí não tem mais jeito. Passou para o outro lado, Abraão, no hebraico Abraham. E Abraão Abraão, ele não era judeu. Você sabia que Abraão não era judeu? Mas por que ele praticava judaísmo, né? Abraão não foi judeu, pois não era descendente de Judá, nem israelita, porque não descendia de Jacó. Aí Abraão foi e será sempre reverenciado pelas maiores religiões do mundo como um homem íntegro, um homem de Deus, que praticava a guarda dos seus mandamentos e também a sua santidade. Abraão foi considerado o pai na fé porque ele era sincero ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão foi um gentil da terra de Ur dos caldeus, né? Abraão foi um gentil da terra. Um gentil significa alguém que não tem essa ligação com Israel, com o povo israelita, né? Com o povo judeu. Não, ele não tinha ligação, ele não tinha parte, nem família ligada. Mas Abraão teve um chamado de Deus, um chamado. Chamado para quê? Para exercer um ministério aqui na terra. E ele ouviu o chamado de Deus, obedeceu, e ele passou a ser o propagador desse chamado. O único na cidade dele, ele passou a levantar às 5 da manhã para ir lá para a beira da estrada, próximo da sua casa, e ficava ali olhando na neblina da madrugada quem seria o estrangeiro que estava como viajante naquelas estradas, naquela região. E ao se aproximar de Abraão, ele o convidava para ir para sua tenda, aonde ele lhe oferecia a lavagem dos pés e um quebra-jejum,
que hoje nós chamamos café da manhã, né? Ali ele fazia questão, ele só, né? Porque a esposa, a família estava dormindo, mas ele tinha essa destreza de fazer coisas boas para as pessoas, né? Porque quando a gente é uma pessoa que pratica caridade, a gente renuncia até o nosso conforto, né? O conforto. E Abraão era assim. Deixou de ser gentil, renunciando à sua terra e à sua parentela, para ser pai de multidões e pai da fé. Você que é gentil, mas eu não sou judeu, por que eu vou praticar judaísmo? Mas aqui nós temos um exemplo do patriarca Abraão, dos homens mais queridos, dos mais queridos da época pelo Hashem, pelo Criador, porque ele foi digno de receber esse chamado e obedecer. Sabe o que é mais curioso? Ele circuncidou-se para guardar os mandamentos e os estatutos e preceito do Todo-Poderoso, que são os mitzvot, roquim, estatutos e juízos. Amados, aqui nós temos uma prova onde Abraham, ele é convocado pelo Eterno para uma aliança eterna que marcaria aqueles que são do Eterno ou não, aqueles que aceitam ou não, que seria Abraão por ser um homem justo, ser um homem dedicado ao Criador, um homem que deixou tudo aqui para seguir o monoteísmo, né? Que é crer num Deus único, ele crê somente em Deus, é assim que o judaísmo crê. E aí esse Abraham, por ser unicista na sua época, ele feriu o coração de muita gente com suas palavras de verdade. Quantas pessoas me ouvem e não suportam a palavra da verdade? Não é por mim, porque nada sou, mas aquele que prega é aquele que leva a mensagem da verdade que Deus escolhe para aquela pessoa. E a gente é apenas aqui um instrumento, simplesmente instrumento de Deus na terra para servir ao Criador, né? Eu estou aqui fazendo o programa só, há muito tempo que eu não faço programa só, mas a gente já sente falta da adjuntora, minha esposa, no judaísmo, a mulher, ela não tem um cargo definitivo, assim como nas igrejas e tal. A minha esposa, dentro do Ministério Judaico, na Sinagoga Shalom, ela é a minha ajudadora. Ela me ajuda na hora dos estudos, os comentários dos rabinos, dos rebes, doutores da lei. É colocado nas mãos dela, que é uma tarefa difícil de você pegar o texto bíblico e levar para os comentários dos rabinos, doutores da lei, e ali fazer o comentário dos comentários, que é explicar o que o texto sagrado está dizendo. Então, são tarefas que a mulher pode desenvolver socialmente dentro de uma sinagoga, dentro do meio de comunicação, aonde a mulher ela é valorizada. Por quê? Não por cargo, mas sim pelo trabalho, pelo serviço do Eterno, né? Porque, na realidade, nós não temos culto. O judaísmo não tem culto a Deus, não. Nós temos o quê? Nós fazemos o serviço da sinagoga, tanto eu como o rabino, minha esposa e outros que ajudam aqui na obra, têm se destacado, tem se desprendido e tem flutuado nas letras das palavras da Torá e tem conseguido captar, explicar, aprender e ensinar aquilo que está que Deus colocou para que nós venhamos aprender. Mas quando se trata de Abraham seria para nós o único
da sabedoria patriarcal, porque ele foi um grande exemplo, um grande pai, um grande homem, mas um homem que foi testado pelo Criador, quando Hashem pede o seu filho, o seu único filho, para ser ofertado em sacrifício ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Hashem, o Criador. E ele não nega o seu filho, isso é uma prova. Quando o homem ou a mulher está acima do nível dos homens, ele sabe que, em primeiro lugar, está o Hashem, o Eterno. E a ele toda honra e toda glória, né? Porque é um Deus ciumento, radical e ditador. Com o Eterno é assim, não tem negócio de tá no meio do muro, não. Ou você tá com ele ou tá sem ele. Porque no mundo espiritual é assim. Ou você vence ou você será vencido. Aí o que acontece? Ele circuncidou para guardar os mandamentos. Mas circuncisão tem a ver com o mandamento? Tem sim, está na Bíblia. É um mandamento que o Eterno deu para Abraão para que ele passe para todos os homens, só para o homem macho, só macho, né? Que faz a circuncisão, que é a aliança, é a marca da aliança com Deus. Aí foi feito essa marca na vida de Abraão, ele circuncidou e aí ele teve força para guardar os mandamentos de Deus, que não é fácil. Não é só 10 como se prega por aí, não. Se fosse só 10 era fácil. 613 mandamentos que compõem as mitzvot, os ruquim, estatuto e juízo. São as leis do Hashem para o seu povo. Quem é povo de Deus cumpre. Quem não é, fica só nos 10 mesmo por aí, querendo conseguir 10 e não consegue. Mas aí, o que diz a palavra ainda a respeito de Abraão? Quem é ele? Por que ele? Porque ele brilhou tanto, porque foi fiel ao Hashem. Foi fiel ao Deus Todo-Poderoso. Se você é um descendente de Abraão, deveria obedecer os mandamentos como um verdadeiro descendente, sem pular etapas. Tem gente que fala assim, vou guardar 10 mandamentos. Ah, mas tem um sábado. Ah, sábado eu trabalho, eu não posso guardar. Quer dizer, o teu mandamento, o teu Deus é o teu trabalho. Você não pode faltar um dia. Você pode negociar com o seu patrão. Olha, sábado eu não trabalho. Isso no princípio. Sábado eu não trabalho porque eu guardo o mandamento do Eterno, mas no domingo você pode escalar. Todo domingo eu vou trabalhar no lugar do sábado. E aí você vai adquirir força, respeito dentro da empresa que você trabalha, porque o teu patrão sabe, olha, fulano, ele não trabalha no sábado, mas ele trabalha no domingo. Porque ele tem respeito a Hashem. Nós temos aqui testemunhos maravilhosos que vêm do Goiás, de pessoas que nós conseguimos mudar a vida dessas pessoas através do Eterno, primeiro Eterno, da guarda dos mandamentos, santidade. E esse casal, ele já tem perdido grandes empregos, grandes coisas, porque todo o trabalho deles e que eles têm feito na vida, sempre nos empregos pede que trabalhe no Shabat, no sábado. E aí eles deixam o emprego e eles vão atrás de outro, até achar um que lhe permita. Porque quando o Eterno chamou você, se você tem chamado, não importa ter o chamado de Deus, mas ele te chamou para você ser cabeça e não cauda. O símbolo lá no Egito de quem é escravo era aquele que trabalhava no sábado. Trabalhava todo dia da semana, não tinha descanso. Então, essa palavra escravo veio disso aí. Aquele que trabalha no Shabat, ele é escravo do sistema. Aí diz, eu sou um servo de Deus, porque Deus sabe que eu tenho que trabalhar para comer. Ei, olhe direitinho para a Bíblia, lê a tua Bíblia, não importa a tua religião, né? Eu tinha um livro aqui da Catharine Kummer, uma das maiores espíritas lá dos Estados Unidos,
E esse livro ele foi me dado por uma pessoa e eu li esse livro aonde ela diz que porque no espiritismo se prega a reencarnação. E aí lá ela diz que ela orienta as pessoas a guardar os mandamentos para sair da roda da reencarnação. Quer dizer, quem guarda os mandamentos não tem esse problema com reencarnação. E aí ela orienta, e eu fiquei encabulado como é que uma mulher de posição social, espírita, uma mulher que brilha nos Estados Unidos e é muito conceituada, e ela, de repente, ela diz que encontrou a verdade. Um abraço, pessoal da UTI Céu aí, o Jimmy, ligado com a gente. Shalom, Jimmy. A tua tia, hoje, ela foi lá para 28, para a feira, e eu disse, eu vou fazer o programa, porque a gente tem mensagem aqui, e a mensagem de hoje que eu tenho para você que está assistindo, preste bem atenção no que eu vou te dizer. A prosperidade é um espírito. É esse espírito que te faz tu ficar rico, e é ele que te faz ficar pobre. E vem da parte do Eterno, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você prefere continuar dando desculpa, acreditando em conceito criado para invalidar a fé do patriarca Abraão? Qual é a fé do patriarca Abraão? Abraão está marcada aqui por uma fé. Pessoal, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos dar um like aí, vamos fazer crescer esse programa, porque hoje nós temos muita coisa para a gente falar aqui do mundo espiritual. Nós vamos entrar nas dimensões dos anjos, entrar nas dimensões dos demônios, né? Que todos eles estão debaixo do poder de Deus. Um abraço bem forte para o meu amigo aí, ó. Olha quem está aí no vídeo, o Paulo Roberto, né? Opa! Paulo Roberto, um abraço para você, meu amigo. Você que aí tem a feira na próxima, bem em frente aí a sua emissora, né? Onde você transmite seu programa policial. Paulo Roberto, muita saúde para ti, meu amigo. Que Deus continue te abençoando, você e toda a sua família, seus negócios, seus empreendimentos. Tá vendo aí canais de televisão para Marabá aí, uma potência. E eu sei que o Paulo Roberto vai estar nessa, né? O Paulo Roberto é um cara... Rapaz, eu fiquei tão triste quando o Paulo Roberto, quando o Jorge Beres me falou que ia embora de Marabá. E ele tem outros empreendimentos fora, né? É um cara, rapaz, que faz parte de Marabá, faz parte da nossa história. O Jorge Belo é aquele que você conhece desde pequeno, Paulo Alberto. O homem do esporte, desportista, foi quem mais avançou nessa área de esporte, no termo de divulgação aí, e juntamente com seus colegas, né, seus comunicadores. Aí a gente fica assim, triste, porque... Mas de vez em quando ele vem aqui em Marabá, ele não larga Marabá, ele é filho daqui, né? Então mas a gente fica sentindo a distância, assim, apesar dele ser vascaíno e eu sou Flamengo, mas nós somos amigos de coração. Vamos para frente, meu amigo, vamos compartilhar aí, manda um alô para a gente, que a gente manda um alô para você. Alô, Célio Miranda, meu amigo do peito, onde você está? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço também para quem? O meu amigo, pastor Luiz Rosa, na cidade de Anápolis. Eu tenho um amigo ali que é mais chegado de que irmão, o doutor Brito, pastor, advogado, né? Ele é pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, um homem de Deus. Na realidade, existe muita gente boa espalhada no mundo. Luiz Rosa é um, doutor Brito, pastor Arnaldo da Peniel, que tem um centro de recuperação. Quando eu estava em Anápolis, eu ia aos domingos para lá, para dar estudo e comer churrasco junto com o pessoal lá que estava se recuperando, né, ali de droga, de álcool, um trabalho. O pastor Arnaldo é um trabalho que eu dizia para ele, irmão, eu não tenho competência de fazer um trabalho que você faz. Tirar as pessoas da rua, carregar numa Kombi velha, hoje não, eles já têm locais, mudou tudo, que eles estavam lá naquela cidade de Goianápolis, a cidade de Tomates lá, e a gente descia até aquelas serras
para ir lá no pé da serra, ali, junto com o pastor Arnaldo, o pastor Brito, o Kleber, uma turma aí. A gente ia ali para louvar, para dar estudo bíblico, eu e minha esposa também, e a gente fez um trabalho aí que a gente sabe disso, que a recompensa não procede do ser humano, mas de Deus. Então você, pastor Arnaldo, todos aí de Anápolis, que eu conheci muitos homens de Deus, como o pastor Luiz Rosa, Brito, e outros, e o Kleber, o cantor e pastor, e muitos ministérios onde chegava, eles me honravam mesmo como judeu, como um pregador, um ensinador da palavra em hebraico. Eu lembro que uma vez nós estávamos na casa de um cantor, e era um grande culto, porque estava chegando um maestro de Portugal, né? Que era lá de Anápolis, e ele já me conhecia de outros eventos, e eles era o pregador daquele dia. Quando ele chegou lá e falou: como eu posso pregar diante de um homem que sabe hebraico, que sabe o original da Bíblia? Ô, Senhor, me dê misericórdia para que eu venha pregar, tal, me sinto tão pequeno. Aí eu falei para ele, abracei: não, meu irmão, você pode pregar, fique tranquilo, eu estou aqui para aprender, né? Porque a gente, eu não me sinto grande, eu me sinto humildemente, simplesmente um pregador que aprendi conforme a vontade do Criador, mas com muita dificuldade. E aí, quando eu entrei para o judaísmo, veio aí de cara o idioma hebraico. Eu digo, esse daí é complicado ler da direita para a esquerda, mas eu aprendo todas as coisas, porque aquele que está em mim me ensinará. Mas, meu irmão, aí nós estamos contando a história de Abraão, Abraão. Agora nós vamos falar um pouquinho, hoje nós temos muita coisa para falar ainda a respeito do mundo espiritual, né? O mundo espiritual as pessoas não dão muito crédito ao mundo espiritual. Mas se você parar para pensar, todos nós, independente de religião, de cor, ou se é pobre ou se é rico, você é uma alma e você é um corpo. Você é espírito e você é matéria. Então, quando a gente morre, a matéria se destrói. Mas aí fica a alma, onde fica alojados os pecados, onde Deus vai cobrar de você as suas falhas. E a religião aqui na Terra é para religar o homem e a mulher ao Criador. A palavra religião, ela significa isso, religar a alma do ser humano ao Criador. Agora, nós estamos aqui no programa, escolhemos uma coisa interessante, que é para a gente falar dentro do programa, é a respeito do Espírito, O Espírito, existe o Espírito de Deus, existe o Espírito do homem e existe o Espírito dos animais. Aí nós estamos falando de 3 tipos de espíritos. A Bíblia fala de todos os 3, né? Quando você abre a Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ver aqui o Espírito de Deus se movendo sobre as águas. O Espírito de Deus. Aqui, porque as pessoas acham assim que o Espírito de Deus é Deus. Não é. Deus fez todos os espíritos, então ele é maior do que o Espírito. Aqui diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que acontece? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Quer dizer, já existia o planeta Terra. Então, o que Deus faz em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, ele está ali para fazer uma restauração do planeta Terra, porque foi destruído de novo, né? E aí, o que acontece? Diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quer dizer, o Espírito se movia
sobre a face, por cima das águas aí. Mas já lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz assim: então disse o Senhor, não contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui Deus já começa a derrubar a quantidade a idade que o homem ia viver, o máximo da idade, porque você vê que a Bíblia depois conta a história de homens que viveram 600 anos, 900 e poucos anos, e dá o nome do mesmo. Mas em Gênesis, no capítulo 17, diz assim: pois eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará. O capítulo 1 e o 2, o Eterno está vendo o seu espírito pairar. Mas ele já está com o projeto da restauração. Já no capítulo 17, capítulo 6, verso 17, aqui o Eterno já está falando de matar essa raça ruim, que é o ser humano. Agora, você pode entender que tipo de Deus é esse? Que uma hora constrói, outra hora destrói, porque ele é poderoso e soberano. Ele vê a necessidade de cada região, de cada família, de cada alma, e ele sabe como conquistar ou não, restaurar ou não cada vida. Mas aqui ele já entrou a ira nele, o Eterno se irou porque o ser humano fez uma coisa que desobedeceu às suas ordens. Como ele é o papai querido, ele é o pai de cada um de nós, ele quer que nós venhamos obedecer às suas palavras. Já no capítulo 7, verso 15, diz assim: de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Aqui toda a carne que ele já está selecionando é toda a carne que tiver o espírito de vida. Os animais e os homens são as carnes que estão entrando já na arca de Noé. Agora aqui você já viu que Deus já está selecionando. Noé já passou 100 anos pregando, falando do dilúvio que haveria de vir sobre a face da terra, mas eles não acreditavam e achavam que ele estava ficando maluco. Por que eles achavam que ele estava ficando maluco? Porque até os dias de Noé nunca tinha chovido na terra. A terra à noite, o Eterno descia a camada de ozônio, vinha até a terra, regrava a terra, aí as plantas, os vegetais. Depois o Eterno fazia o ozônio perder um elemento e ele virava oxigênio, né? Essa é uma química dos céus. E aí as plantações amanheciam molhadas pelo orvalho da noite. Veja bem que agora Deus faz com que as pessoas possam ver as profecias que Noé dizia que ia chover 40 dias e 40 noites, né? E no versículo, no capítulo 7, versículo 22, tudo que tinha fôlego de espírito de vida e em suas narinas, tudo que havia no seco morreu. Olha aqui, ó. Agora a história começa a deslumbrar. Por quê? O Eterno está retirando vidas, separando o espírito da matéria. Morte súbita, desastre, vida sendo cefada porque não ouviram a voz do profeta. Mas, irmão, nós estamos vivendo os últimos dias. Não estamos vivendo os últimos dias. Mas está acontecendo aí. Agora nós estamos entrando aí num clima aqui no Brasil que é calor para tudo que é lugar. Sempre foi assim e vai aumentar, porque os homens desmatam. Eles reagem,
destrói a natureza, e a natureza é viva, reage contra o ser humano. Sempre vai ter isso. Ah, mas é o Nino que está lá no oceano, lá no Atlântico, não sei aonde. É ele que faz todas essas coisas. O que faz a destruição da terra é o ser humano. Cada vez que desmata a terra, cada vez que destrói os rios, os lagos, os 4 elementos se reúnem para destruir o ser humano. Mas aqui diz a palavra ainda. Em Gênesis 25, 26 e 35. Esta foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Quando a gente tem passado lutas em nossa casa, muitas vezes o nosso espírito, a nossa alma fica amarga. O sofrimento causa as dores, mas o sofrimento que às vezes vem para o ser humano é para que ele desperte, para que saiba que atrás de grandes lutas vem uma grande vitória. E para que isso aconteça é necessário que nós venhamos buscar a sabedoria no Criador. Ele diz, quem tem falta de sabedoria, peça ao Eterno que ele te dá. E aconteceu pela manhã, o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse. Gênesis capítulo 41, versículo 8. Meu amigo, minha amiga, aqui é uma história de um rei que teve um sonho. Aqui diz que aconteceu pela manhã esse rei. O seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, os sábios, Faraó, e Faraó contou-lhes o seu sonho, mas ninguém havia de interpretar. No meio daqueles sábios, daqueles magos, daqueles bruxos, daqueles feiticeiros, daqueles que consultavam os mortos daquela época, os astrólogos não souberam interpretar o sonho de Faraó, porque eles não tinham conhecimento do nível espiritual, da elevação que lhe foi feita ao rei, em dar para o rei algo especial para que ele pudesse correr atrás de interpretações. E só quem tem o Espírito de Deus interpreta todas as coisas, porque o Espírito de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus em sua vida e tem buscado a face do Hashem, guardando seus mandamentos, tem o dom da revelação, tem o dom do conhecimento, da profecia. Mas existe profeta hoje em dia? Não, não existe profeta hoje em dia. Mas o espírito de profecia, que é o Espírito Santo, está dentro daquele que obedece ao Eterno. É isso que acontece. E a Bíblia diz que Deus não faz nada nesse mundo sem antes comunicar os seus servos e a sua serva. Quem são servos de Deus? Né? É engraçado, é interessante isso. Mas vamos para frente, porque no capítulo 41, versículo 38, diz Faraó ao seu servo, acharemos um varão como esse, a quem haja o Espírito de Deus. Qual é a carência daquele rei naquele momento? É que todas as liturgias, todas as religiões que ele mantinha no palácio ou fora dele, não foi suficiente para interpretar o sonho que ele teve à noite. E ele achou vago as interpretações errôneas dos seus intérpretes de sonho. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José,
que ele lhe fará. Vendo eles os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó em seu pai. Isso é Gênesis 45, versículo 27. Aqui conta a história de um pai que perdeu um filho e que essa perca levou parte da sua vida. Muitas vezes, meu amigo, minha amiga, quando uma pessoa muito querida da nossa alma, seja o pai, seja a mãe, seja filho, ou seja esposa, e quando chega a falecer, é como levou uma parte, ou a metade da nossa vida. Tem muita gente que não vive muitos dias, porque sente falta daquela pessoa amável que estava com ela por muito tempo e deixou repentinamente. Aqui nós podemos ver que esse pai, ele reviveu os sonhos, os projetos que tinha com esse filho que ele amava, que foi lhe dado como morto, né? Eu vou ler de novo o versículo de Gênesis 45, versículo 27. Porém, havendo-lhe ele contado todas as palavras de José, que ele lhe fará, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Para o Hashem. Vamos para Êxodo. Nós estamos falando aqui dos 3 espíritos que habitam nesse universo, que é o espírito do Pai, o espírito humano e o espírito dos animais. Aí você fala assim, e o espírito do diabo? Não tem diferença do espírito de Deus. Não tem diferença dos anjos. Porque o que acontece é que os diabos, os demônios, são oficiais de Deus só para fazer o mal. É a parte impura de Deus. Quando Deus diz, eu faço bem e eu faço mal, ele está dizendo que tudo está debaixo do controle dele. Então, ele fala que ele faz o bem e ele faz o mal. Faça o bem e receberá o bem. Faça o mal e receberá o mal. Todo bem e todo mal procede da mesma fonte. Então, aqui nós vamos para Êxodo 6, versículo 9. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Veja bem, o nosso espírito, às vezes, sente ânsia, e por causa dessa ânsia, às vezes, ou pelo menos ignorância, não respeitamos a liderança. Todo rebelde, ele é ansioso, todo rebelde é traiçoeiro, todo rebelde, ele não tem palavra fixa, todo rebelde, isso aí para você que é líder, pode observar dentro desse parâmetro aí que você vai saber se a pessoa é ou não é fiel ao teu ministério. Aqueles que existe muita gente que estão de passagem no ministério. Ele não fica naquela religião, ele está de passagem. Então, cuidado com esse tipo de gente, porque elas podem levar o melhor do teu ministério. Eles podem fazer um estrago grande para que teu ministério não cresça. Sempre que alguém está em liderança, essa liderança ela é perseguida. Ela é perseguida por alguém quer puxar a tua cadeira. Mas aqui vamos para frente, Êxodo 28, versículo 3. Falarás também a todos os que são sábios de coração. Eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que faças veste Arão para santificar, para que administre o ofício sacerdotal. Esse Êxodo 28, versículo 3, ele fala aqui o seguinte, falará também a todos os que são sábios de coração, aquele que é sábio de coração. Preste bem atenção, eu disse aqui dentro do programa que a prosperidade financeira
espiritual, social, familiar, ela é um espírito. Um espírito que Deus coloca na pessoa para prosperar. Do nada, ele começa a prosperar. Não é mágica, não é milagre. É o trabalho de Deus em nós. E esse espírito de sabedoria, esse espírito de riqueza, estava no menino, lá no Jordão, meninozinho feio, que cuidava de ovelhas, que defendia os lobos, os leões com um cajado. Esse menino, ele tinha uma visão do trono de Israel, que seria rei de Israel. Mas fisicamente, olha que o milagre, fisicamente ele não tinha competência de ser um soldado de Israel, porque a sua estatura não chegava à estatura dos seus irmãos e nem à estatura requerida pelo exército de Israel para que ele fosse o menos um boina verde dentro de Israel. Fosse o menos recruta, melhor dizendo. Ele foi escrito, coescrito, e não passava por causa da sua fisionomia, da sua altura. Né? Então, esse menino, estava nele o espírito de prosperidade, de riqueza, e ele chegaria lá. Como ele poderia chegar ao exército de Israel se ele não poderia nem ser um recruta dentro do exército de Israel? Mas quando Deus tem plano na vida da pessoa, ele coloca esse espírito. Peça para Deus colocar esse espírito de prosperidade em tua vida. Tudo que você ganhou, que você perdeu, porque você não tem esse espírito de prosperidade. As coisas vêm e os teus projetos são grandes, mas tu alcança coisa pequena. Porque falta em tua vida esse espírito de prosperidade. Peça a Deus que dá. Aqui, nos textos que já lemos, aqui fala também que Deus daria o espírito de sabedoria. Aqui em Êxodo 28, versículo 3, o espírito de sabedoria. Uma pessoa ignorante, uma pessoa burra, que não tem escolaridade, ela não tem o espírito de sabedoria da vida dela, porque se ela ganhar dinheiro, ela joga fora, porque não tem planejamento para aplicar o dinheiro, para fazer o dinheiro trabalhar para ela. Mas aquele que já tem a sua... seu nível escolar, né, mais elevado, até formado, quando ganha dinheiro, você não sabe nem onde ele guardou. O que é que ele fez da quantia? Porque ele sabe aplicar corretamente. Isso é o espírito de sabedoria na vida daquela pessoa. Porque as pessoas, não, eu nasci de Deus, eu sou um servo, uma serva de Deus, Deus tem a obrigação de me enriquecer. Não é assim, não. Deus não dá nada de graça para ti, não, para ninguém. Você tem que correr atrás. E é correndo que Deus te alcança e te abençoa. É assim. Não é... mas Deus pode fazer um milagre, pode fazer uma mágica. Deus não faz mágica, gente. Como é que você quer um carro e você não sabe dirigir? Está pedindo para Deus um carro todo dia, mas você não sabe dirigir? Vai aprender a dirigir. E Deus vai abrir portas para que você ganhe carro, caminhão e outras coisas mais. E diz aqui, Êxodo 31, versículo 3. E enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência de todo artifício. Baruch Hashem, o que eu quero dizer nesse programa, desse domingo, para você que está assistindo o programa, qualquer lugar, qualquer estado, como muita gente assim lá de Minas Gerais, outros do Espírito Santo, outros aqui do Interlã paraense, como a Nanideu, Belém, a titia da minha esposa, que é a tia Antônio, o tio Antônio, lá na cidade de Monte Alegre, naquelas regiões maravilhosas lá de Santarém também,
alguns parentes da minha esposa estão ligados, assistindo o programa, e outros que eu não conheço, que tem uns parentes da minha esposa que trabalha na Rede Globo, né? Mas são artistas também. Mas aí, o que Êxodo 31, Deus registra claramente, Êxodo significa vitoriosos, né? Essa palavra êxito é alguém que lutou e conseguiu, teve êxito, né? 28, versículo 3, né? Não, Êxodo 31, versículo 3. E enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento de ciência de todo artifício. Quer dizer, Deus quer abençoar, ficou tão agradecido com Salomão, né? Salomão, daquele dia, daquela oferta que ele deu lá no templo do tabernáculo, até para você receber a bênção de Deus, tem que ofertar no lugar que Deus mandou. Está ofertando em outro lugar, tu está recebendo migalhas. Veja onde é que a Bíblia diz que Salomão ofertou ali 1000 holocaustos. Ele era rico, ele tinha posse, ofereceu 1000 bois em uma noite, lá no templo. Quando foi dormir, Deus aparece para ele no sonho e diz: pede o que tu queres e eu te darei. E ele pediu o quê? Sabedoria. O que Deus deu? Riqueza. Porque quem tem sabedoria adquire riqueza. Você pede uma coisa, um dom de Deus, ele te dá. Esse dom, o dom de Deus é um espírito na tua vida, na minha vida, que vem para nos orientar. E esse espírito é os anjos do Hashem. Nós temos aqui uma lista, não sei se vai dar. Hoje nós podemos até passar um pouquinho, porque eu quero que você aprenda a ganhar dinheiro. Porque ensinaram para nós que o dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente colocou isso na cabeça e aí nós perdemos muito em nossa vida com isso, né? Servido tomar um limão com água, aqui o sal do Himalaia, para dar uma limpada na garganta, que eu tenho um problema com a central, e aí, há muitos anos, ventilador e central, traz alergia, uma alergia seca, não tenho inflamação na garganta, mas eu começo a tossir quando eu começo a falar. Mas, meu amigo, nós vamos para Êxodo 35, nós estamos falando aqui dentro da Torá, nós estamos falando dentro da Bíblia original, dentro do Tanakh, o pessoal chama Velho Testamento, né? Nós vamos para quê? 35, versículo 21. Veio todo homem, a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação e para todo serviço para as vestes santas. Êxodo 35. Aqui existe uma oferta, meu amigo, minha amiga, aqui a gente chama de oferta de primícia, nós chamamos de oferta alçada. O texto aqui diz que era uma oferta alçada à obra de Deus. Uma oferta alçada, essa oferta seria para a construção. Então aqui veio todo homem, a quem o seu coração moveu, todo aquele cujo espírito voluntário impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço para as vestes santas. Veja bem, ó, a oferta alçada, a oferta de primícia, levado para a congregação, para restaurar, construir ali o tabernáculo, né? Tabernáculo. Meu amigo, a intenção Hashem aqui é abençoar aqueles que têm o coração, que têm o espírito voluntário de servir, de ajudar.
A Bíblia fala uma coisa interessante que ninguém prega, mas eu vou falar, só lembrar para você. A Bíblia diz assim, olha, maldito o homem ou a mulher que faz a obra de Deus relaxadamente. Maldito. Está dentro do lado da congregação, achando que é o santão, mas é um relaxado e acha que isso está agradando o Hashem. Não está. Aí ele diz que esse tipo de gente, essas pessoas, são aquele tipo de gente que é levado para receber o seu salário e quando recebe, coloca no saco furado. E tudo que ele ganhou, ele perde uma parte. Essas pessoas são os maldizentes, os não ofertantes, os não dizimistas, os encrenqueiros de plantão para lutar contra a liderança das congregações, das obras, das religiões, não importa qual é ela, mas o importante é que cada passagem da Bíblia nos adverte o cuidado de ser zeloso pela obra do Eterno, do Hashem. E aqui nós vamos para frente. Êxodo 35, versículo 31. Diz assim, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência de todo artifício. Deus quer coração sábio. As pessoas que se emburrecem cada dia mais, procurando fantoche, fantasia, para substituir a palavra de Deus, trocando uma coisa por outra. Mas eu senti poder, Deus está comigo, Deus falou de ti. Cuidado com esse Deus que fala contra a Bíblia. Cuidado com esse Deus que você diz que é Deus, mas que ele está desmoralizando a palavra de Deus. Cuidado com aquele que diz que não acredita na Torá, não acredita no Taná, não acredita no Tefilim, no Tehillim. Tem aqueles que não acreditam no livro de Salmos. Cuidado. Aqueles que dizem que não acreditam no Velho Testamento, que já passou, que o Velho Testamento é um lixo. Cuidado. Porque isso aí é caminho de inferno. Mas em Êxodo 35, versículo 31, e o Espírito de Deus encheu de sabedoria, entendimento, ciência e todo artifício. É isso que nós precisamos ter de Deus. Sabedoria. Pessoa burra é porque não tem Deus. Tem pessoas que não têm capacidade de aprender a ler. Todos na casa lê, se forma, mas ele está aprisionado sua mente pelo um espírito. Quando eu falo assim, olha, a prosperidade financeira é um espírito. Se você não tem esse espírito de prosperidade dado por Deus na tua vida, você tem um espírito da derrota. E você nunca vai se equilibrar. Nunca. Enquanto você não for liberto desse espírito. Levítico 20, versículo 27. Quando, pois, algum homem ou mulher, e se tiver um espírito adivinho, ou for encantador, certamente morrerão com pedra, se apedrejarão, e seu sangue é sobre eles. Levítico capítulo 20, versículo 27. Veja o que é que diz. No nosso meio, no meio do povo judeu, israelita, hebreu, não pode ter isso aqui. Ó. Quando, pois, algum homem ou mulher, se tiver um espírito adivinho e for encantador, certamente morrerão por pedra, se apedrejarão, e seu sangue é sobre eles. Preste bem atenção, meu amigo. Se há entre vós alguém que profetiza e errou, profetiza 10 profecias, falhou 2, a Bíblia diz que esse não é o verdadeiro profeta, que foi um espírito de adivinho, porque as profecias de Deus não falham jamais. Um abraço ao Jardim Oliveira, que está ligado com a gente. Um bom dia para você, Jardim, e toda a sua família, né?
Então, se falhou, porque de uma árvore boa produz bons frutos. Agora, se alguém não tem uma vida regular e está profetizando, tu vai lá se tu quiser, mas aquele espírito, a Bíblia diz, não tenha medo, porque aquilo não é o Espírito de Deus. Agora, observe bem o que diz ainda Números no capítulo 5, versículo 14. E o espírito de ciúme vier sobre ele, de sua mulher, e tiver ciúme por ela, se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúme, não se havendo ela contaminado. O que quer dizer o texto bíblico que nós lemos em Números 5, versículo 14? Se o espírito de ciúme aqui está relacionado ao casamento, ambos podem ser afligidos por esse espírito, o espírito de ciúme. Aí o homem passa a ver coisa que não existe, ou a mulher passa a ver coisa que não existe. Aí o homem fica reixoso e a mulher reixosa. Mas se houver a mulher ter se contaminado com alguém, aí ela merece o quê? Ela merece o quê? O que é que diz o texto bíblico? E o espírito de ciúme vier sobre ele e a sua mulher tiver ciúme, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúme e tiver ciúme de sua mulher, apresente a mulher perante ao Senhor, né? E o sacerdote nela escute toda esta lei. Números capítulo 5 e o versículo 30. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. Olha, irmãos, a gente está falando aqui de um casal que entrou o espírito de ciúme, ou na esposa, ou no esposo. Isso pode acontecer com qualquer um, seja ele religioso ou não, mas pode acontecer. Porque esses espíritos, eles não têm o que fazer, eles vivem para tentar aqueles que servem a Deus. Mas aí o Eterno dará a vitória, levando ao sacerdote, o sacerdote faz uma oração, e ali é expulso aquele espírito de ciúme, se o líder for um sábio, né? Aí lá em Números capítulo 11, versículo 25, diz assim, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciões, e aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Números capítulo 11, versículo 25. Amados, preste bem atenção uma coisa. Deus desce aqui na terra, né? Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, de Moshe, pegou o espírito, dividiu para 70 anciões. E na realidade, aqui o que a palavra quer dizer para nós, é que aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. O Espírito de Deus não habita dentro de nós para sempre. Ele é o Espírito que vem, faz o reboliço, o avivamento, né, naqueles que Deus a determinou. Ele é submisso. O Espírito de Deus, que as pessoas pensam que é Deus, que falam que é Deus, que honra como Deus, você está enganado. O Espírito de Deus, que a Bíblia fala, ele é inferior a Deus. Não há ninguém igual a ele.
nem o homem e nem espírito igual a Deus. Deus é tão sábio que ele não fez concorrente para ele, porque ele sabe que o poder gera ambição, gera calúnia e outras coisas mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldad e o nome de outro Medad. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os escritos, ainda que não saíram à tenda. E profetizaram no arraial, Números capítulo 11, versículo 25. Porém, no arraial ficou 2 homens, o nome dele era quem? Eldad e o outro era Medad. E repousou sobre ele o Espírito, porquanto estava entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Esses 2 homens, eles foram escolhidos pelo Hashem para receber Ha-Hakadosh, para profetizar. Ha-Hakadosh é o espírito de profecia, que Deus dá e tira a hora que quer. Ninguém tem domínio sobre o Espírito Santo. Ninguém manda sobre o Espírito de Deus. Agora, a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que a Bíblia quer dizer disso? Que o meu espírito, se eu sou um profeta, e o meu espírito tem que estar sujeito a mim. Por que tem que estar sujeito a mim? Porque eu tenho que controlar o meu espírito. Porque eu estou sentindo a presença de Deus vem na minha vida, dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de dançar, dá vontade de plantar bananeira, dá vontade de fazer tanta coisa, mas eu tenho domínio próprio. A alegria do meu espírito, ela é dominada por mim. Eu gosto de sentir a presença do Hashem, de Deus. Mas quando o meu espírito se alegra no Senhor, eu o controlo. Antigamente, não. Eu pulava, eu saltava, eu gritava, fazia aquelas coisas todas de criança. Porque isso é meninice. Na Bíblia chama as pessoas que ficam pulando, gritando, rodando, e as pessoas querendo entender. O intelectual chega, eu quero entender o que está acontecendo aqui. Né? A justiça chega lá e fica olhando o que é que está acontecendo, essa gritaria. Será que o Deus desse povo é surdo? Não é não. Porque Jesus falou uma coisa, que antes de tu pedir o que tu quer, Deus já sabe. Então, ei, presta atenção. Você tem um controle das emoções. Nem todos que falam em línguas estão falando com Deus. Porque lá no Novo Testamento diz que aquele que fala em língua fala com Deus que o homem não entende. E tu é o quê? Homem. Tu é o quê? Uma mulher. Então, há um mistério aí que tem outro espírito vagando e tomando espaço e dizendo que é Hakadosh. Mas aqui vem a palavra de Deus, você está entendendo o que nós estamos falando? Mas se você quiser pular, gritar, tirar salto, bananeira, esse é problema seu, né? Cada um no seu quadrado. Mas eu acredito que teu líder não ensinou assim. Porque se teu líder é um teólogo, é alguém que teve uma formatura teológica, ele sabe que o espírito do profeta tem que ser controlado pelo profeta. Não é o Espírito de Deus. Eu não controlo o Espírito de Deus. Por não controlar o Espírito de Deus, mas eu posso controlar o meu espírito, a minha alma, né? E não trazer esse distúrbio para a carne. Porém, no arraial, né? Porém, Moisés lhe disse, tem tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Números, capítulo 11, versículo 29. Aqui Moisés, quando as pessoas vieram falar, olha, tem uns homens profetizando aí no arraial, ele não é do nosso, ele está profetizando, estava assim, assim. Aí o que disse Moshe Rabbeinu? Ele disse o seguinte, porém Moisés lhe disse, tem tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor
fosse profeta, que o Senhor lhe desse o espírito de profecia. Que todos tivessem o dom de profecia, porque o dom é um espírito. A prosperidade, a riqueza é um espírito. Pessoa de espírito pobre nunca chega à riqueza, porque o dom de Deus é um espírito. O dom de profecia é um espírito. O dom de sabedoria é um espírito e é dado por Deus àquele a quem ele se agrada, né? Aí no Números 14, 24 diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele outro espírito, e preservou e seguiu-me, eu levarei a terra em que entrou, a sua semente possuirá em herança. Números 14, versículo 24. E levantando Balaão os olhos, vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Ei, quando nós podemos dizer que o Espírito de Deus está sobre nós, é uma bênção, mas ele não permanece, como Deus disse, o meu Espírito não permanece para sempre em vós, porque senão você vira um Deus, né? Aí, quando o Espírito de Deus está sobre vós, você tem os dons, não todos, porque são dados de 3 em 3. Então disse o Senhor a Moshe: toma para ti Iosef, filho de Nur, homem que é o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Aqui o Eterno está dizendo: Moisés, vem cá, pega esse teu Espírito que eu coloquei dentro de ti, divide, passa para Josué, porque ele fará as mesmas coisas que, se ele for fiel a mim, ele fará as mesmas coisas que tu fizeste. E ali, então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Nur, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Aí Josué recebe o Espírito de profecia, Espírito de sabedoria, espírito de administração. Quando você vê uma firma quebrar, é porque o espírito de administração, de prosperidade, sabedoria saiu daquela empresa. Morreu o dono, morreu o responsável por aquela prosperidade. A decadência agora vai cair, vai cair, vai quebrar. Daqui a um dia não se fala mais naquela empresa. Nós temos visto no Brasil quantas pessoas, quanta empresa poderosa se arrebentaram em pedaços. Por quê? Porque o espírito de administração, o espírito de sabedoria, que estava sobre aquele que gerenciava tudo, faleceu. E o espírito que administrava foi embora com o falecido. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizeram obstinado o seu coração para dar a tua mão, como neste dia se vê. Deuteronômio 2, versículo 30. Meu amigo, minha amiga, nós vamos encerrar a programação hoje, mas nós vamos fazer assim, todo domingo eu quero levar uma palavra de autoajuda, de incentivo, como nós fizemos agora. Então, no próximo domingo, a gente entra em cadeia de novo na internet para levar até vocês. Domingo seria o quê? Dia 1º, né? Domingo que vem será dia 1º, né? De setembro, outubro, né? De outubro. Então nós voltaremos com a programação especial e a base, o tema dessa pregação que nós estamos fazendo é a prosperidade financeira é um espírito. Você tem
ou não tem? Muita gente trabalha mais do que outros e aquele trabalhador caleja suas mãos e não consegue o que uma pessoa trabalha às vezes 1 hora ou 2. O que é isso? É o espírito da prosperidade que está com aquele que prospera mais. Nós temos grandes empresas no nosso Brasil que perderam as suas lideranças e, ao perder essas lideranças, terminaram o quê? A empresa faliu porque o líder morreu. E com ele morreu todos os sonhos, todos os projetos. Mas você pode alcançar a prosperidade financeira através do conhecimento, porque a maior riqueza do ser humano é a sabedoria. Por que Salomão foi rico? Porque ele foi sábio. Nós vamos contar a cada domingo como Salomão, o que ele achou, como ele fez. Sem ter nada nas mãos, ele de repente torna-se o maior, o homem mais rico da sua época, e até hoje não encontrou-se na literatura um homem tão sábio como Salomão. Mas você vai aprender, porque conhecimento e sabedoria custa dinheiro, e aqui nós não estamos te cobrando nada para fazer de você uma mulher ou um homem rico. É uma estrela que brilha. O que adianta você dizer que é um homem salvo, uma mulher salva, e vive na miséria, dependendo dos outros? Deus não se agrada com isso. Ele quer que você seja a cabeça e não cauda. Ele quer que você seja um empresário, não um empregado. Ele quer que você brilhe, e para brilhar você precisa sentar no meio dos príncipes. Aonde você está frequentando? Que tipo de restaurante você está se alimentando? O que é que você está comprando? Você tem o melhor dessa terra na sua casa? E essa é a vontade de Deus. Você vai crescer. E vai entender que somente através da obediência é que gera bênção. Fique na paz, tenha um feliz domingo com você, sua família, seus amigos, uma boa praia para quem vai para a praia, um bom divertimento para quem vai se divertir, tem um bom lazer com saúde. Lembre, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. E volte para casa com sua família em paz. Fique na paz, tenha um bom final de semana.